Olá, tudo bem? Espero que vocês estejam bem daí de onde vocês estão. Sejam bem-vindos a mais um devocional no nosso projeto Palavra do Dia. E hoje a gente vai acompanhar um pouquinho de um diálogo entre Jesus e uma mulher samaritana em João capítulo 4. Jesus ele chega muito cansado em Samaria depois de uma viagem e ele vai até o poço de Jacó para beber um pouco de água. E lá ele encontra a mulher samaritana, uma mulher samaritana, e ele pede um pouco de água para ela, sendo que ela fica extremamente escandalizada quando Jesus se aproxima dela, porque Jesus ele quebra uma série de protocolos ao pedir um pouco de água para aquela mulher. Em primeiro lugar, ele quebra um protocolo religioso porque os judeus eles não se davam com os samaritanos naquele tempo. Em segundo lugar, Jesus quebra um protocolo cultural porque era muito raro um homem se dirigir a uma mulher em público. Então ele quebra uma série de protocolos e isso faz com que ela fique escandalizada com o fato de Jesus ter se aproximado dela. E ela fala assim, será que você não sabe que eu sou uma samaritana e você é um judeu? Por que você está se aproximando? Por que você está pedindo água para mim? Então Jesus ele afirma o seguinte, olha, se você conhecesse o dom de Deus e quem está te pedindo essa água, você na verdade estaria me pedindo água viva e eu lhe daria. Então a mulher samaritana ela indaga Jesus afirmando o seguinte, olha, como que você vai conseguir dessa água viva se você não tem com que pegar a água aí, o poço aqui é fundo? Será que você acha que você é maior do que o nosso pai Jacó que deu esse poço aqui pra gente? Então Jesus ele contra-argumenta afirmando o seguinte, olha, esse poço que Jacó deu para vocês, ele permite com que vocês saciem a sede momentânea de vocês. Mas amanhã vocês continuam com sede. Depois de amanhã vocês continuam com sede. Então vocês vão precisar voltar aqui para pegar mais água. Agora, essa água viva que eu tenho para poder oferecer para você, ela vai jorrar como fonte de águas vivas no seu interior por toda a eternidade e você nunca mais vai sentir sede. Então, a mulher samaritana, encantada com o que Jesus havia afirmado, ela fala, me dá um pouco dessa água viva então. Eu nunca mais vou sentir sede, eu nunca mais vou precisar voltar para cá, então eu quero dessa água viva. Então Jesus ele quebra totalmente a expectativa ali do momento e fala algo extremamente inesperado. No verso 17, Jesus afirma o seguinte para a mulher samaritana, vá, chame o seu marido e volte. Não tenho marido, respondeu ela. Disse-lhe Jesus, você falou corretamente dizendo que não tem marido. O fato é que você já teve 5 e o homem com quem agora vive não é seu marido. O que você acabou de dizer é verdade. Jesus ele quebra a expectativa daquele momento porque ela estava extremamente encantada e pedindo dessa água viva para Jesus e Jesus ele afirma o seguinte, chama o seu marido. E ela fala, mas eu não tenho marido. E Jesus ele afirma, você falou corretamente, você teve 5 maridos e hoje o homem que você se relaciona não é seu marido. O homem que hoje você vive não é seu marido. O que Jesus ele está dizendo para aquela mulher samaritana é o seguinte, essa fonte de águas vivas, ela só vai ser uma fonte inesgotável na qual a gente nunca vai mais sentir sede na nossa realidade se a gente compreender que de fato em outros lugares a gente não vai encontrar essa fonte de satisfação. Aquela mulher, ela procurou satisfazer a sua vida em sucessivos relacionamentos. Ela já estava no 6º relacionamento. Então Jesus ele fala o seguinte, olha, para você ter dessa água que vai jorrar por toda a eternidade no seu interior, você precisa primeiro entender que em sucessivos relacionamentos você não vai encontrar fonte de satisfação. Nenhum relacionamento nessa vida pode comportar a pobreza interior da nossa alma. Somente eu posso comportar essa pobreza, somente eu tenho a resposta que a sua alma tanto precisa e a satisfação que a sua alma tanto precisa para que de fato você possa não sentir mais sede, para que você possa não sentir mais fome, porque em Jesus nós temos tudo aquilo que nós precisamos. É na nossa relação com Jesus que nós recebemos a fonte de águas vivas. É quando nós nos relacionamos com Jesus que nós encontramos o pão da vida. O cristianismo ele diz respeito a uma relação entre o povo de Deus e o seu Pai e o seu Deus.
E não diz respeito a uma troca de religião, mas diz respeito a um relacionamento no qual a gente é satisfeito, no qual a gente é saciado, no qual a gente encontra a resposta para a pobreza mais íntima da nossa alma. E era isso que aquela mulher samaritana precisava entender naquele momento. Não era em sucessivos relacionamentos que ela ia encontrar satisfação, mas na sua própria relação com o Pai, na sua própria relação com Jesus, ela encontraria essa fonte inesgotável de água que satisfaria ela por toda a eternidade. Que de fato a gente possa entender que em nenhum lugar nessa vida a gente vai encontrar verdadeira resposta e verdadeira fonte de satisfação para a nossa alma, a não ser em Jesus. Amém? Vamos orar? Senhor Jesus, nos ajuda, Pai, nos concede a Tua graça, porque em todo momento nós procuramos fontes, nós procuramos determinadas coisas que podem satisfazer a pobreza interior da nossa alma, mas constantemente a gente se frustra, constantemente nós nos entristecemos porque nada nessa vida possui o peso de comportar a pobreza interior do ser humano. Então, que de fato a gente possa entender que o Senhor é a nossa fonte, o Senhor é o nosso pão no qual a gente se alimenta e se satisfaz. Que o Senhor possa nos ajudar e nos conceder graça, Pai, para que a gente possa entender essa realidade. Em nome de Jesus, amém. Irmãos, tenham um resto de semana aí abençoado e nos próximos vídeos a gente se encontra novamente. Grande beijo, tchau, tchau. Igreja Presbiteriana do Brasil, há 160 anos, abençoando a nação brasileira.